E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Este é o canal Pague-se Primeiro. É necessário entender o glossário, pois é uma ferramenta essencial para garantir que os documentos das empresas sejam compreendidos de forma precisa e completa, capacitando os leitores a fazer análises mais profundas e decisões de investimentos mais sólidas. Então vamos ao vídeo. Entrando aqui no glossário da IRB, para podermos entender os documentos da empresa, é necessário que a gente entenda o significado do glossário. Quando fala sobre prêmios emitidos, são contabilizados como prêmios emitidos a partir da sua aceitação. Os prêmios de resseguros relativos a riscos vigentes, mas cujos contratos de resseguros ainda não foram emitidos, são calculados atualmente. No caso de contratos de resseguros facultativos, considera-se o prêmio emitido o valor pactuado entre as partes para garantir a cobertura do resseguro, na parcela aceita pelo ressegurador, pelo prazo da vigência do risco. No caso de contratos de resseguros automáticos, o prêmio emitido é considerado da seguinte forma: contratos não proporcionais. Considera-se prêmio emitido o valor pactuado entre as partes para garantir a cobertura de resseguro, na parcela aceita pelo ressegurador, pelo prazo de vigência do contrato de resseguro. Contratos proporcionais. Considera-se os prêmios emitidos o valor de prêmio estimado pelo cedente para todas as apólices que serão cobertas pelo contrato de resseguro durante sua vigência. Prêmio estimado. É estimativa proporcional ao percentual de participação do ressegurador e ponderada por um percentual de performance estabelecida pela experiência do ressegurador sobre os prêmios dos cedentes. Estes prêmios são ajustados a cada prestação de contas encaminhada pelo cedente, normalmente com período trimestral, com a periodicidade trimestral. Variação das provisões técnicas. Impacto na demonstração do resultado referente à variação de saldo da provisão para prêmios não ganhos para os riscos vigentes e emitidos, PPNG-RVE, o qual é constituído pela parcela dos prêmios emitidos no exercício, de risco não decorrente dos contratos. Tem por objetivo cobrir as despesas futuras, dentre elas os sinistros que serão pagos pela companhia. É apurado operacionalmente conforme a exposição esperada para cada contrato. Em complemento a essa provisão, é constituída a provisão de prêmios não ganhos para riscos vigentes e não emitidos, PPNG e RVNE, calculado com base em uma estimativa atuarial para os riscos vigentes cujos contratos ainda não foram emitidos, sendo apurado a partir da metodologia atuarial. Prêmios retidos. Resultado da subtração dos prêmios emitidos menos a variação das provisões técnicas em um determinado período. Índice de retenção. Resultado da divisão entre prêmio retido e prêmios emitidos em um determinado período. A companhia entende que essa medida funciona como uma ferramenta importante para analisar e comparar, periodicamente, a forma mais eficiente de gestão de risco de subscrição do seu portfólio completo de resseguro. Prêmio ganho. Resultado da subtração dos prêmios retidos menos a parcela de prêmios cedidos, com vistas à sua própria proteção, para resseguradores ou para sociedades resseguradoras locais, por meio de contratos automáticos ou facultativos. Índice de retrocessão é o resultado da parcela de prêmios emitidos não retidos. A companhia entende que o indicador funciona como uma ferramenta importante para analisar periodicamente a operação de transferência de risco de resseguro de resseguradores, com vista à sua própria proteção, para resseguradores ou para sociedades resseguradoras locais, por meio de contratos automáticos ou facultativos. O índice de sinistralidade é o resultado da divisão entre sinistros retidos e prêmios ganhos em um determinado período. A utilização deste indicador relaciona as receitas, prêmios ganhos e as despesas diretas, sinistros retidos, da operação de resseguro e retrocessão, no determinado período, e orienta sobre a performance do negócio, facilitando assim a tomada de decisão. Margem líquida. Resultado da divisão entre o lucro líquido e os prêmios ganhos brutos de comissão, registrado em um determinado período. A utilização desse indicador, usualmente utilizado em empresas de diversos mercados,
relaciona o resultado final da operação e do resultado financeiro de toda a operação, lucro líquido e suas receitas operacionais, prêmio, ganho. Este indicador também orienta sobre a performance global, facilitando assim a tomada de decisão. Índice combinado é o resultado da divisão entre sinistros retidos adicionados de custo de aquisição, tributos sobre a receita e despesas gerais e administrativas, prêmios, ganhos registrados em um determinado período. A utilização deste indicador, usualmente utilizado pelo mercado, relaciona as receitas, prêmios, ganhos e todas as despesas diretas da operação de resseguro e retrocessão num determinado período e orienta sobre a performance do negócio, facilitando assim a tomada de decisão. Índice combinado ampliado é o resultado da divisão entre sinistro retido adicionados do custo da aquisição, tributos sobre a receita e despesas gerais e administrativas, prêmios ganhos adicionados do resultado financeiro registrados em um determinado período. A utilização deste indicador, usualmente utilizado pelas empresas de mercado que se destacam pelo seu desenvolvimento financeiro, desempenho financeiro, relaciona as receitas, prêmios ganhos e resultados financeiros e toda a despesa direta da operação de resseguro e retrocessão num determinado período e orienta sobre a performance do negócio, facilitando assim a tomada da decisão. Retorno sobre o patrimônio líquido médio, ROAE, é o resultado da divisão entre o líquido e o patrimônio líquido médio registrado em um determinado período. A utilização deste indicador pela companhia mede a capacidade média de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores, orientando assim sobre a performance do negócio, facilitando a tomada de decisão. Índice de liquidez corrente é a razão entre os direitos a curto prazo da empresa, ativo circulante, e as dívidas a curto prazo, passivo circulante. Índice de liquidez geral é a razão entre a soma do ativo circulante e do ativo realizável a longo prazo. É a soma do passivo circulante e o passivo realizável a longo prazo. O índice de liquidez corrente geral não são medidas de desempenho financeiro ou de liquidez segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, ou o IFRS. Outras empresas podem calcular o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez geral de maneira diferente da companhia. Na gestão de seus negócios, a companhia utiliza o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez geral como forma de avaliar a sua liquidez. A companhia entende que esta medida funciona como uma ferramenta importante para comparar periodicamente a posição financeira da companhia, analisando o grau de liquidez em razão a seu passivo, bem como para embasar determinadas decisões gerenciais. Índice de solvência é o resultado da divisão entre o patrimônio líquido ajustado da companhia e o capital mínimo requerido em um determinado período. A companhia entende que esta medida funciona como uma ferramenta importante para analisar e comparar, periodicamente, o patrimônio necessário para manter a sustentabilidade da operação de resseguro da companhia. E é isso aí, pessoal. Esse glossário é importante, pois precisamos desses termos técnicos para entender os documentos da companhia, da resseguradora IRB. Eu peço que se inscreva no canal, comente, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu.